E aí, pessoal, tudo bem? A questão agora é a questão 160, questão super tranquila. Eu, se não fosse, dizia que é, né, para vocês não irem embora assim logo de cara. Calma. Nem as complexas tinham que ir embora de cara. A gente vai quebrando, fragmentando, entendendo, para que elas fiquem questões tranquilas, tá? Mas essa daqui fala o seguinte: de acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite, inversamente proporcional ao quadrado de raio r da órbita. Ou seja, ele dá a formulazinha que diz que ó, igual a k vezes m é a massa, né? Sobre r ao quadrado, a força vale isso. Aí, trocando em miúdos, ó, você fala assim, eu digo que a força é proporcional à massa, inversamente proporcional ao raio. Então, quanto maior a massa, maior a força, são proporcionais. E quanto maior o raio, menor a força, porque são inversamente proporcionais, certo? Tipo assim, quanto uma aumenta, a outra cai. Eu digo, por exemplo, eh, o meu sono, ele é inversamente proporcional às horas que eu durmo, né? Então, quanto menos eu durmo, maior é meu sono, por exemplo, né? Então, quando uma diminui, a outra aumenta, tá bom? Aí é o seguinte, no plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, né? Eu estou aqui num plano de coordenadas. Então, esse ponto A ele tem um ponto MR, né? Então, um eixo das abscissas do X, que é na massa, e o eixo dos Y, o eixo das ordenadas, é o meu raio, tá bom? E, respectivamente, a massa do satélite, que eu já falei para vocês, e o raio de sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar intensidades FA, FB e FC da força gravitacional da Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Aí está dando aqui a relação entre as forças, tá bom? Eu não tenho as forças, mas eu tenho como comparar no gráfico as massas e as distâncias R, tá bom? Distâncias R. Vou começar o seguinte, eu vou comparar FA, a força de A, e FC. Por quê? Porque e depois FA e FB. Por quê? Porque o FA, ele tem ponto em comum com o C, e o A também, o ponto A, né? E o A também tem um ponto em comum com o B. Como assim, ó? FA e FC. Perceba que eles estão aqui, ó. Se eu descer no eixo do X, eles têm a mesma massa, ó. O ponto X do A é o mesmo do C, ó. Tem uma reta aqui entre eles. Já o raio C, e aqui é o raio A, tá bom? Eu tenho aqui o eixo dos Y, nas ordenadas. Aqui eu tenho zero. Então, quanto mais acima, maior esse valor. Você concorda? Então, pensa comigo. FA e FC têm a mesma massa. Então, a massa são iguais. Mas o FC tem um raio maior. Então, vamos lá, vamos lá. A força de A e a força de C. As massas são as mesmas. Mas o C ele é mais distante. Tem o R maior. Lembra que a força ela é inversamente proporcional ao R? Então, se o FC tem um raio maior, ele tem uma força menor, tá bom? E se o FA, por consequência, tem um raio menor, tem uma força maior em relação a C. Então, aqui, ó, FA é maior do que FC, tá bom? Entendida essa conclusão? Vamos para a segunda relação. Peguei o A e o B porque eles tinham o mesmo R. A distância entre do raio, né, em relação à Terra aqui nessa órbita é a mesma, tanto para o ponto A, o satélite A, quanto para o satélite B. Mas veja só, eles têm a mesma distância, o mesmo R. RA igual a RB. Mas a massa de B, ela é maior que a massa de A, certo? Então, vem aqui para a fórmula, ó, a massa está em cima. E ele falou na questão também para a gente, ó. A força, ela é proporcional à massa. Então, o raio é igual, não tem o que comparar. Os raios são iguais, quanto a isso não tem nenhuma diferenciação. Mas o B tem uma massa maior. Então, se a massa é maior, a força de B é maior que a força de A.
E veja só, a força de B é maior que a força de A. E a força de A é maior que a força de C. Consequentemente, a força de B também é maior que a força de C, tá bom? Por exemplo, vamos supor, eu sou mais velha do que você e você é mais velho que seu irmãozinho. Consequentemente, eu sou mais velha também do que seu irmãozinho, né? Então, ó, se o FB já ganha de A e o A ganha de C, então o FB também ganha de C. Tudo bem? Faz sentido, né? Deduzir isso da questão. Então, ó, a maior força é FB, a segunda é FA, a terceira é FC. Na questão não tem nenhum assim. E agora? Não tem nessa forma de pensar. Tem retornando. Como assim, ó? FB é maior que FA, que é maior do que FC. Então, consequentemente, aqui eu estou do maior para o menor. Se eu for crescendo, for subindo, quem é menor força? FC. Quem é menor do que? Quem é a segunda? FA. Quem é menor que o quê? Quem é a maior, né? Quem é a terceira? FB. Tá bom? Não tem essa questão na maneira que eu analisei, mas ela tem a consequência inversa, né? FB é maior que FA e é maior que FC. FC é menor que FA, que é menor que FB. Então, aqui a letra E. Beleza? A questão foi simples, não menti, tá? Não menti, foi super simples. Então, qualquer dúvida aqui, pergunta, comenta no canal, dá sugestão. Segue a gente para mais questões como essa, né? Me segue. Vamos aqui junto, que vai dar certo.